Sou Marcos Gorinoff aqui no canal Vivendo em Graça. Curte, comente aí, tá certo? Coloca um likezinho aí pra gente, para ajudar a gente a poder pregar aí ou revelar aí o verdadeiro evangelho, que é o evangelho do apóstolo Paulo, o evangelho da graça, e mais na frente lá o evangelho eterno para aqueles que acreditam assim. O evangelho eterno, os estudiosos, eles acreditam que este evangelho é o Cristo ressuscitado em nosso espírito. Tudo já foi consumado e o reino de Deus já foi estabelecido. Tá certo? É simples assim. É simples assim. E o evangelho do apóstolo Paulo era para o gentio daquela época. Então, gente, a gente respeita todas as linhas de pensamento, tá certo? O mais importante aqui, a gente está pregando ali o evangelho, ou de Paulo, ou eterno, mas que não pregamos mais o evangelho da circuncisão, o evangelho dos judeus, debaixo da lei de Moisés, antes da cruz, há 2000 anos atrás. Isso daí foi lá para ele, a gente não tem nada a ver com isso, a gente nem nascido era, tá certo? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre dinheiro. Isso daí é o principal. Aliás, o dinheiro, ele é o Deus desta religião. Que Deus é esse? É o Deus do toma lá da cá, é o Deus que só faz se você fazer, é o Deus que só faz se você fazer pouco, ele faz pouco, se você não fazer nada por ele, ele também não faz nada para você. É o Deus das obras, é o Deus do sacrifício, é o Deus do dar dinheiro, é o Deus da oferta. E a Bíblia diz, Jesus falando lá em Mateus, há 2000 anos atrás, debaixo da lei de Moisés, antes da cruz, Jesus Cristo fala o seguinte: de graça recebestes, de graça dai. O que era para dar de graça? Era o evangelho que ele estava trazendo naquela época. Que evangelho era esse? Era o evangelho lá do reino de Deus, o evangelho da circuncisão, o evangelho antes da cruz, pregado debaixo da lei de Moisés, há 2000 anos atrás, somente para a casa de Israel. Tem nada a ver para o gentio, muito pelo contrário, ele mesmo ali fala que não pregai para o gentio, não pregar, não ide nos caminhos do gentio, tá certo? Porque isso daí seria uma outra coisa mais na frente, depois de Cristo morto, ele ia passar a incumbência para o apóstolo Paulo para trazer a revelação do evangelho da graça. Tá certo? Então, gente, o que Jesus fala assim? Marco, você está se aplicando no estilo de... Não estou fazendo aplicação nenhuma, não. Aquilo que foi escrito em Mateus foi para aquele povo, para aquela época, aquela geração, para os judeus, antes da cruz, debaixo da lei de Moisés. Então não tem nada a ver com isso. Mas eu estou dando um pequeno exemplo. O que Jesus falou? Pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E ele fala que esse evangelho é de graça. O que o sistema religioso hoje faz em solo brasileiro? Eles ressuscitaram. Eles trouxeram à tona o evangelho da circuncisão, que tem ceia, tem dízimo, tem batismo, tem templo, tem apresentações de criança no templo. Trouxeram esse evangelho para o Brasil depois de 2000 anos. Exatamente. E este evangelho já foi pregado. O apóstolo Paulo fala em 1 em Colossenses 1:23 que este evangelho já foi pregado. Então o que eles fizeram? Eles ressuscitaram um evangelho que já foi pregado, que é um evangelho dos judeus, para os judeus, para aquela geração, e traz para o Brasil. Para quê? Para dizer, com a desculpa, que esse evangelho que já foi pregado tem que pregar de novo. Só que eu não vou falar de novo, né? Mas é esse mesmo, que tem que pregar, por isso que você tem que dar dízimo lá na igreja para poder você pregar esse evangelho que eles falam que não terminou ainda. E ainda tem a coragem de falar que quando esse evangelho for pregado a todo mundo, Jesus vem. Jesus já veio, meu irmão. Jesus já veio. Se fosse para pregar esse evangelho e não pregando até que Jesus venha, você vai ficar a vida toda pregando, porque todo dia nasce criança, você vai ficar a vida toda pregando e ele nunca vem. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o dízimo, que era da lei de Moisés, inventaram uma igreja de parede aqui no Brasil, porque a verdadeira igreja ela é espiritual. Essa que eles têm aí, igreja rosa, marrom, preta, de morrinho, igreja do pastor tal, isso daí é igreja inventada pelos homens. Como Jesus não deixou nenhuma ordem para poder fazer essa igreja crescer, eles pegaram o dízimo lá e fizeram, e tem a desculpa de dizer que esse dízimo é para sustentar este evangelho. Gente, tudo mentira, sai fora disso aí. Forte abraço.